pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você e hoje trazendo aí um vídeo bem assim, um pouquinho diferente do que você está acostumado. Na verdade, foi o pedido aí de Rosiele Lima conversando comigo. Ela que está à frente aí do culto de oração me pediu aí algumas dicas. E então, Rosiele, tá aí o vídeo para você. E você, se tem assim essa mesma paixão que ela, né? Tá à frente aí do Ministério de Oração, né? Do culto, quer saber assim, o que eu tenho que fazer? Eu não quero errar, eu quero fazer o melhor para Deus. Eu tenho algumas dúvidas. Enfim, se bate isso aí na sua cabeça, eu espero que esse vídeo abençoe a sua vida e que de alguma forma você colha aí, né? Ideias boas, né, que de repente você estava fazendo e a partir desse vídeo você decidiu, né, ou você aprendeu, né, que olha, não posso fazer isso, olha, eu tenho que melhorar nisso. Foi bom, Sandra, você trazer esse vídeo aí pra gente. Bom, se é assim, não esquece, deixa a sua curtida aí só pelo que vem aí, né, o que eu vou colocar aí pra você, tá certo? E se você tem alguma ideia a mais, algo que eu não coloquei aqui, que faltou, então, por favor, deixa aí nos comentários, porque abençoa outras pessoas que, porventura, vai ler os comentários, ou a mim mesma, né? Porque ninguém é perfeito. A gente está sempre aprendendo uns com os outros, correto? Bem, você está aí responsável pelo culto de oração. A primeira coisa que você deve ter muito cuidado é não esqueça o essencial, que é a oração. Às vezes as pessoas ficam tão empolgadas, estão no ministério, né, de oração, estão no culto de oração, mas às vezes o que menos acontece é orar. Já passou por essa experiência? Olha, pessoal, eu sinto dizer que eu já tive em culto de oração que a única coisa, sabe, que você ficava esperando para acontecer era a oração. E ela vinha só lá no final, quase no fim do culto. E aí você se pergunta, né? Isso é culto de oração? Bom, nem muito, nem pouco, né? A gente tem que ter aí o equilíbrio certo, então tem que ter muito cuidado. Vamos aí para a segunda dica. Cuidado para não fazer orações tão longas que as pessoas até esquecem que estão no culto de oração. Já passou por essa experiência? Pois é, ela acontece também, viu? Eu já entrei numa igreja, fui visitar aí uma igreja, né? E era culto de oração, tudo bem. Mas eu entrei na igreja, me sentei, a pessoa que estava dirigindo estava orando. E aí eu também comecei a orar. Só que a oração foi tão longa, gente, foi tão longa. Eu não sei se a pessoa estava na verdade, assim, nervosa, né? Deu para perceber que estava assim, não era uma coisa tão natural. Mas a pessoa demorou tanto orando que eu saí, né, do espírito de oração e fui observar o que estava acontecendo. E tinha muita gente que estava que nem eu. E realmente, olha, acredite em mim, foi muito longa. Sabe, tipo aquele filme do Shrek, já chegou? Já chegou? E não deve ser assim, né, pessoal? Tudo tem que ter um equilíbrio. Bom, então, cuidado com essa parte, tá bom? Porque senão as pessoas podem esquecer. A terceira dica que eu te dou: é importante que você tenha aí um roteirinho. Você não pode deixar de trazer para que as pessoas estejam ali em espírito de oração, em momentos de oração que você vai criar. Então é importante, por exemplo, que você tenha no seu roteiro aí o Brasil, né? Orar pelo país. Que você tenha aí, olha, família, desempregados, saúde, questão de justiça, né? Tem pessoas que estão com a questão de justiça e que as coisas não desenrolam, as coisas não acontecem. É importante lembrar disso. A questão da igreja, né? Os problemas que a igreja enfrenta, aquilo que a igreja precisa estar resolvendo, também é importante que se traga, que você coloque aí no seu roteirinho. Outra coisa também que é interessante é que você tenha pedidos específicos. Então, saindo dessa linha ampla, né? Você saber, olha, tem que orar aí pela família tal que está passando por esse problema, tem que orar aí por essa questão específica que estamos vivendo. Então é importante que a pessoa que está dirigindo o culto de oração, ela tenha conhecimento do que está passando para que ela esteja em oração, colocando isso diante, né, da igreja em oração. Uma coisa também interessante para quem está dirigindo o culto de oração é
você ter sempre, sabe, tanto a Bíblia, o conhecimento da palavra de Deus, como também ter o conhecimento daquilo que acontece no mundo, né? Ou seja, o meu pastor, né, ele sempre falava, inclusive ele tem um livro, né, que é sobre a Bíblia e o jornal, são duas coisas que andam junto, né? Então, é você ter o conhecimento da palavra de Deus e o conhecimento do que ocorre no mundo. Então, isso é muito importante, tá? Porque você vai saber como conduzir esse ministério de oração. Por quê? Porque o culto de oração não é apenas você estar na frente, né, dirigindo, dizendo o que as pessoas têm que fazer, orar ou deixar de orar. Então, fique ligado nisso, tá? Criar formas em que todas as pessoas da igreja, elas participem desse momento de oração. Não fique simplesmente, né, chamando para orar A ou B, né? Sempre são essas pessoas que vêm à frente para orar. E também não fique você, apenas você orando. Então é muito importante você criar formas em que todas as pessoas estejam com essa oportunidade de oração. Se você quiser, eu tenho um outro vídeo, tá, para trazer, para postar, que são formas criativas de como envolver a igreja nesse momento de oração. Se você acha relevante, curtida, tá? Porque senão eu não acho que você achou relevante, que foi bom para você. Para que eu vou me animar a trazer mais, não é verdade? Então vou aguardar, tá bom? E o último que eu quero trazer aqui para você, crie uma atmosfera em que as pessoas sejam levadas à presença de Deus para se colocarem em oração. Veja que às vezes não é só você abrir a sua boca, né? Fechar os olhos, abrir a boca e começar a orar. É muito importante que você sinta, que você perceba a importância do que você está fazendo. Né? A gente vê na Bíblia que Jesus, ele estava com o seu ministério, mas Jesus, ele priorizava a oração. Isso é muito importante. Não é apenas fechar os olhos e falar, né? A gente tem que ter a percepção da importância dessa oração, né? Desse momento de oração. É um momento super importante na igreja e que muitas vezes, como eu comecei, né, a falar sobre a questão do cuidado, muita gente tem o nome culto de oração, mas o que não acontece é a oração. E a igreja, para caminhar, ela precisa de oração. Inclusive, eu tenho aqui no canal um estudo sobre oração. Eu vou deixar postado aqui. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha, porque eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Bom, pessoal, como criar essa atmosfera? Intercalando leitura da palavra de Deus. Então, escolha aí algumas passagens bíblicas que falam sobre a oração, sobre a importância da oração. Também intercale com um louvor ou outro, tá? É muito importante porque o louvor te leva à presença de Deus. É interessante você colocar pequenos testemunhos de oração. Aí seria interessante, como que seria isso, Sandra? Testemunhos de oração. Seria as respostas. A partir do momento que a igreja está orando, a igreja espera respostas de oração. Muitas vezes o que eu vejo é que a igreja ora e ninguém fica sabendo. Essas orações foram respondidas? Eu visitava uma igreja no período que eu morei no Rio de Janeiro, que eu achava super interessante. Elas colocavam, inclusive, os seus pedidos de oração e toda semana que eu ia, as pessoas, elas vinham e traziam os testemunhos. A semana toda a gente não passou em oração? Então, nesse dia que nós estamos reunidos, tem algum testemunho de oração? Alguma oração foi respondida? Ou seja, você pode ter aí testemunhos prévios, tá? Mas você também pode abrir algum momento em que alguém queira vir à frente. Uma pessoa só, tá, pessoal? Vai depender do tamanho, do tempo que você tem, para justamente a gente não cair naquele erro, né? De falar e não orar. A questão do testemunho é simplesmente aquela coisa que dá um alento no nosso coração, né? Dá uma esperança, uma confiança. Eu não estou aqui para nada. Eu estou orando e eu estou confiando
pela fé que Deus vai responder. Então isso é muito importante. Se você gostou, não esquece, deixa a sua curtida, compartilha esse vídeo e coloca nos comentários. Ai, Sandra, eu quero saber aí formas criativas. No mínimo eu tenho umas 8 formas aqui para trazer para você, no mínimo. Agora vai depender se você realmente quiser e se você compartilhar, aí eu trago. Fora isso, então... sinto muito, pessoal, mas brincadeiras à parte, um grande abraço, muito obrigada por você ter ficado até aqui, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.